Todo mundo se acha mais esperto que o pessoal que segura a câmera nesses filmes de terror. A gente assiste xingando o protagonista o tempo inteiro, mandando ele largar essa câmera e sair correndo. Bom, pelo menos eu faço isso, né? Afinal, era só não ter entrado naquele lugar amaldiçoado, respirar fundo e deixar o like e se inscrever no canal. Só que nesse vídeo a gente vai ver que é muito mais difícil do que você imagina, e talvez você não conseguiria sair dessas situações. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, eu vou te mostrar 6 fitas amaldiçoadas que jamais te dariam uma saída, porque na maioria dessas fitas, o poder do cameraman não vai te salvar. No máximo, você é o último a bater as botas. E isso inclui um hospital psiquiátrico abandonado, que muda os próprios corredores de lugar pra você nunca achar a saída, ou um sósia idêntico num mundo paralelo, ou até mesmo um culto no meio da selva que deixou você filmar tudo pra te incluir no ritual bizarro deles. Imagina você se trancando dentro de um hospital psiquiátrico abandonado, por vontade própria, pra passar a noite inteira lá, sem luz ou sinal de celular, e a sua única lanterna é a bateria de uma câmera que uma hora vai acabar. E quem faz isso é a equipe de um programa de caça-fantasma, daqueles que vivem de fabricar assombração para assustar a galera. O esquema deles é todo armado, eles pagam um morador da região para jurar que viu um vulto, contratam um médium de mentira que finge entrar em transe na hora certa, e o apresentador faz cara de pavor para fechar os episódios. Ou seja, esse pessoal não acredita em fantasma, eles montam um fantasma. E é justamente aí que mora a desgraça, porque quando a coisa começa a acontecer de verdade, o instinto deles não é correr, é achar que captaram o melhor take da carreira deles. E o prédio escolhido para esse episódio não é um lugar abandonado qualquer. Collingwood foi um hospital psiquiátrico gigante em Maryland, 6 prédios espalhados por uns 80 acres, que viram passar mais de 80 mil internos entre 1895 e 1960, e ele foi erguido igual um presídio, para prender e não curar. E galera, mesmo sem nada sobrenatural, um lugar desses já é perigoso pra caramba, sem contar que o chão podre pode quebrar uma perna num passo errado no escuro, e um prédio abandonado ainda vira abrigo de gente que você definitivamente não quer cruzar de madrugada. E ainda por cima tem a história que o zelador conta pra dar emoção pra brincadeira. O médico-chefe da época, o Dr. Friedkin, formado em neurologia por Harvard, fez cerca de 140 lobotomias ali dentro, entre 1937 e 1948. Até que um dia, 6 pacientes escaparam do quarto e deixaram o cara que nem um queijo suíço dentro do próprio escritório. Só que pra equipe de caça-fantasmas, isso é só uma lenda macabra boa pro programa. Só que digamos que o Friedkin não saiu de lá. E o plano da equipe é simples. São 8 horas trancados lá dentro. E de manhã o zelador volta para abrir o portão, então eles passam a corrente, trancam o cadeado, sem contar que eles tinham tirado o sarro da pichação na entrada, avisando que ali a morte aguarda. E se você tá pensando que se trancar por dentro é justamente estar no controle da situação, é aí que mora a primeira cagada, pois quem tranca a porta acha que decide a hora de sair, só que no lugar daquele fazer isso é se entregar de bandeja pro prédio e jogar a chave fora. E no começo, tudo que eles queriam acontece, a câmera falha sozinha, uma janela abre do nada, uma porta bate, e até aparece um hello escrito nas costas da Sasha, a ocultista do grupo. Só que pra quem vive de fabricar fantasma, aquilo não é um aviso pra cair fora, é o melhor material que já caiu no colo desses caras. Então em vez de desconfiar e ir embora enquanto ainda dá, eles fazem o contrário, provocam mais, chamam os espíritos, apontam a câmera e pedem para acontecer de novo. E essa é a cagada que mais parece boba e a que mais mata, porque enquanto eles comemoram a prova, o prédio tá só esperando todo mundo ficar bem longe da saída. E chega a hora em que eles cansam e decidem ir embora. Eles quebram a corrente da porta de entrada, abrem e do outro lado não tem uma rua, e sim mais corredores. E pra confirmar a loucura, na parede tá a mesma pichação da entrada, avisando que a morte aguarda. Ou seja, eles voltaram pro mesmo ponto sem nunca terem saído. E se você tá pensando que era só procurar outra saída, é aqui que vem a desgraça. O walkie-talkie não pega mais, o celular tá sem sinal, e o prédio remontou a própria planta enquanto eles andavam por lá. É aí que você vê que tá dentro de uma coisa que monta um labirinto em volta de você em tempo real. E se você tá pensando que então era só achar outra saída, o prédio vai fechando uma por uma na sua cara. Eles sobem atrás da saída de emergência do telhado e dão de cara com uma parede lisa onde devia ter uma porta. Eles tentam o elevador, e obviamente o elevador tá morto, né? O grupo olha o relógio, esperando ver amanhã chegar, mas lá fora continua tudo escuro como um breu, sem o menor sinal de amanhecer, porque lá dentro o tempo corre diferente, e o que era pra ser 8 horas de gravação, já virou mais de 70, com o zelador que ia abrir às 6 da manhã nunca chegando, já que o relógio daquele lugar não funciona como o seu, e a única luz nessa altura é a bateria da câmera, descarregando a cada minuto. É praticamente Outlast, né galera? Onde você entra num hospício, só com uma câmera de visão noturna, e a pilha é a única coisa entre você e o breu total. Só que aqui não tem pilha sobrando no chão pra pegar. E é aí que o prédio começa a pegar a equipe um por um.
O Matt, o cara que montava as câmeras pelos corredores, some no meio do trabalho, e quando vão procurar, acham só o equipamento dele largado no chão. Não tem corpo, um sinal de luta e nenhum vestígio do coitado. Então a famosa cagada de separação começa, porque o grupo se separa para cobrir mais área e tentar achar ele. Só que se separar ali é ficar sozinho no escuro, dentro de um prédio maldito que conhece cada corredor melhor do que você, e um por um os imbecis vão sumindo. E quando o grupo acorda de um apagão, todos estão com uma pulseira de hospital no pulso, daquelas de paciente, com o nome de cada um escrito nelas. E o Matt reaparece, rindo e falando que só existe um jeito de sair dali, que é quando eles ficarem melhores. Ou seja, eles não invadiram um prédio vazio para gravar um episódio, eles deram entrada num hospício fantasma, que nunca parou de funcionar. E para entender por que ficar melhor é a pior notícia possível ali, é só ver o que a lobotomia significa de verdade, pois o método mais famoso do médico americano Walter Freeman era enfiar um picador de gelo por cima do olho e remexer no cérebro sem anestesia nenhuma, um procedimento que ele repetiu umas 3.400 vezes, e que matava perto de 15% dos pacientes. E o lema do cara era literalmente que a lobotomia levava o paciente de volta pra casa. Então, quando o médico fantasma do prédio promete te deixar melhor pra você poder ir embora, ele tá oferecendo exatamente isso, te esvaziar até não sobrar mais ninguém dentro. E a partir daí, o prédio finaliza o grupo um por um, cada um de um jeito. O médium é estrangulado no ar e arremessado pro outro lado do corredor, parecendo um boneco. O câmera é puxado para dentro de uma banheira pelo fantasma de uma garota que deslogou ali e some na hora. O Matt, já fora de si, se joga no poço do elevador, e a ocultista começa a vomitar sangue até uma névoa espessa descer e levar ela embora pelos túneis. E galera, esse aqui era um grupo de profissionais, se dá pra dizer assim, né? Mas eles estavam equipados, juntos, e costumavam explorar lugares assim, e nenhum chegou perto de sair vivo. Aí vemos que sobrou apenas o apresentador, sozinho no subterrâneo. A essa altura, a bateria da câmera já tá no fim. A fome aperta tanto que ele come um rato ali mesmo no escuro. E depois disso, a cabeça do coitado começa a ir pra merda. Ele vaga por túneis que não acabam nunca, até cair no antigo consultório do Fredkin, com um altar e um livro de ritual no meio da sala. E essa era a única pista de que o médico mexia com alguma coisa oculta, sem nunca ficar claro o que. E é ali que o médico fantasma finalmente pega ele. Aí o apresentador reaparece na câmera lobotomizado, com a fala arrastada, dizendo que tá muito melhor agora, e que finalmente pode ir pra casa. E ainda por cima ele solta o bordão de sempre, se despedindo como se tivesse acabado mais um episódio do programa. No fim, era essa a única saída que existia desde o começo, a mesa do médico fantasma. Porque não tem como fugir de um prédio que reescreve os próprios corredores para te manter lá dentro. A única porta que ele abre pra você é a que te deixa esvaziado, sorrindo, achando que ganhou alguma coisa. Bom, na verdade ganhou o picador de gelo no cérebro, né? Death. Imagina que você tá quebrado, sem grana, vivendo de pegar uns trampos de filmagem aqui e ali, quando aparece um anúncio na internet oferecendo 1000 doletas por um único dia de trabalho. É só levar a câmera e filmar um cara num chalé no meio do nada. Você nem pensa duas vezes, só sonha que vai parar de comer miojo e sai jogando todo o equipamento no carro pra ir até lá sozinho, sem avisar ninguém que tá indo pra uma montanha onde não tem uma alma pra te ajudar. E se você tá pensando que ia farejar a roubada na hora e recusar esse trampo, vamos combinar uma coisa, né? É 1000 pau por dia, é muito pau, né galera? Lá ele 1000 vezes. Literalmente. Eu tô zoando, né? Me perdi um pouco aqui. Mas vamos voltar. Do outro lado, tem um sujeito que parece só um cara excêntrico, tímido, querendo uma companhia. Quando você tá cansado do miojão e sem nada na conta, é isso que decide por você. Não é só o instinto. Aqui você ia ignorar aquela regra que todo brasileiro que já vendeu alguma coisa no LX ou no Marketplace sabe de cor. Marcar em um lugar público, movimentado e nunca na casa de ninguém, que é o que até a própria polícia vive repetindo. E o idiota do cinegrafista cagou todas as regras de uma vez só. Ele foi sozinho pra casa de um estranho no meio do mato, onde ninguém ia ouvir ele gritar. Chegando lá, o cara que te contratou, que eu vou chamar de Joseph, chega dando um abraço, daqueles longos demais, e ainda elogia dizendo que você tem um rosto gentil. Aí vem a conversinha. O Joseph diz que tá com câncer no cérebro, que tem 3 meses de vida, e que quer deixar um vídeo pro filho que ainda vai nascer, pra criança um dia conhecer o pai. É uma história de cortar o coração, e é exatamente esse o ponto. É tipo Mindhunter, onde o cara mais perigoso da sala, muitas vezes não é o que te assusta logo de cara, e sim o que te leva no papinho. O primeiro pedido esquisito vem rapidinho. O Joseph quer ser filmado tomando banho, encenando dar um banho no filho imaginário
armário dentro da banheira. E se você acha que aí já ia pegar as suas coisas e cair fora, não ia não. Recusar ali é humilhar um homem que tá morrendo na sua frente. Pelo menos é o que você acredita naquele momento. Então você faz de conta que é normal, filma e segue a vida. Só que esse é o pulo do gato do predador. Ele não tá nem aí pro banho esquisito. O maluco só tá medindo até onde você aguenta antes de bancar o grosso. E acabou de descobrir que você tem um coração mole. Bom, na verdade o que ele não sabe é que você tá cansado de comer miojo sabor picanha. E daí em diante, cada coisa estranha vem embrulhada numa desculpa pronta. Ele aparece com uma máscara de lobo medonha e diz que era do pai já falecido. Faz questão de mostrar um machado fincado na madeira lá fora, como quem exibe um troféu. O cara dá uns sustos e disfarça como senso de humor estranho. Ele confessa numa boa que tirou uma foto sua escondido antes de você chegar, só porque queria te conhecer antes. E se você passar muito pano, até consegue aceitar essas desculpinhas isoladamente. Mas juntas, elas formam um quadro todo cagado, com a sua cara bem ali no meio. O problema é que os meu conto falam mais alto, e você não soma esses problemas na hora. E olha galera, tem um nome científico pra isso. Um especialista chamado Gavin de Becker escreveu um livro inteiro, que dá pra traduzir como o presente do medo, catalogando os truques que todo predador social usa, tipo inventar uma intimidade que não existe, dar um presente que ninguém pediu só pra plantar uma dívida, e fazer uma promessa que você nunca cobrou. A tese do cara é simples e assustadora. O medo é informação, e uma boa educação é justamente o que faz a gente desligar esse alarme. E o Joseph não improvisa nada, ele executa esse manual inteiro, um truque de cada vez, igualzinho ao livro. No fim do dia você já quer ir embora logo, pra passar no mercado e na lotérica pra não cortarem a sua net. Mas o Joseph apela, ele promete que é só mais um drink, e que depois te deixa ir embora. E se na sua cabeça bastava dizer não e dar meia volta, repara na armadilha. Dizer não ali é acusar um doente terminal de ser perigoso, sem ter uma única prova na mão. Porque ser esquisito não prova nada, né galera? O que mais tem é gente esquisita por aí hoje em dia. Até agora, levando em conta tudo que você viu, você só acha que o cara é um furry que tá com o pé na cova. Desde que ele não queira marcar o território em você, tá tudo tranquilo, né? O problema é que quando você vai procurar a chave do carro, ela sumiu. Fora que pegar uma estrada na montanha bêbado, no escuro, parece pior do que ficar mais uma hora por ali. Então você toma o drink e acaba dormindo na casa do cara. No meio da noite, o telefone dele toca. É aí que a mentirada toda desaba. A mulher do outro lado, a tal da esposa grávida, é na verdade a irmã do Joseph. E o Joseph nunca teve câncer nenhum. A história toda do vídeo pro filho, dos 3 meses de vida e do moribundo querendo se despedir, era mentira do começo ao fim. Então você foge dali correndo na primeira brecha que aparece. E como a chave do carro tinha sumido, você larga o carro pra trás mesmo, e só manda rebocar ele pra casa bem depois. E se você tá pensando que o pior passou, e agora é só chegar em casa, chamar a polícia e se trancar, é aqui que a merda começa a feder. Já que a polícia não levanta da cadeira sem o nome verdadeiro, ou o endereço real do maluco. E você não tem nada disso pra entregar. O Joseph, por outro lado, tem tudo seu. Ele sabe onde você mora, e com essa informação, o desgraçado começa a mandar fitas bizarras pelo correio, presentes, e ele tem a audácia de mandar bilhetinhos com oi sumido pra você. Ainda por cima, ele fura a tela de proteção da janela, só pra deixar um DVD do lado de dentro. E numa noite, o maluco entra na sua casa enquanto você dorme, rouba o estoque de miojo que você acabou de renovar, e corta uma mecha do seu cabelo, só pra você acordar entendendo que nenhuma tranca segura esse doido. Então chega a última fita. Nela o Joseph aparece quebrado, sozinho, chorando e implorando só uma chance de explicar e se desculpar, marcando um encontro num parque público, em plena luz do dia. E se você jura que num lugar aberto, cheio de gente, com a câmera ligada e a polícia na descagem rápida você tá blindado, esse é o erro que martela o prego no seu caixão, porque ir até lá não te protege de nada, é só um teatro de segurança. Você foi porque virar as costas pra quem implorava socorro é o tipo de pessoa que você não suporta ser. Aí você chega pro tal encontro, senta no banco pra apreciar a vista do lugar, e era justamente com isso que o maluco contava, que você aparecesse e desse mais uma chance. Aí esse furry maluco põe a máscara de lobo com toda a calma do mundo, pega o machado e te finaliza. Aí o Joseph pega a câmera e revisa a própria filmagem, quase decepcionado, se perguntando por que você não olhou pra trás uma vez sequer. Aí ele guarda a fita numa prateleira, ao lado de quase 30 outras iguais, cada uma com um coitado que um dia também achou que tava fazendo um favor pra um estranho. Aí ele simplesmente pega o telefone para marcar a próxima vítima. Aqui você se achava especial, um sujeito de bom coração, que ia ajudar um moribundo a se despedir, mas pra ele você era só um número numa coleção. E no fim, valia mais a pena ficar comendo miojo mesmo. Imagina que você é um inventor obcecado, daqueles que passou a vida inteira trancado numa oficina, tentando criar uma máquina maluca. E hoje, depois de anos apanhando, a bodega finalmente liga, e um portal pra outra realidade abre bem na sua frente. Claro que você levanta a câmera e filma tudo, porque é o experimento da sua vida, e ele deu certo, e ninguém ia acreditar sem provas. O problema é que do outro lado do portal, tem alguém te encarando de volta. E o negócio fica ainda mais estranho, porque esse alguém é você, uma cópia idêntica, com a mesma cara feia, a barba por fazer, e morando
morando na mesma casa que a sua. Vocês são casados até mesmo com a mesma Marta. É tipo se olhar no espelho, só que o reflexo se mexe sozinho e tem vida própria do outro lado. E pra galera que sempre quis dar uma espiada na vida que podia ter tido, isso é um prato cheio. E o outro você faz uma proposta bem camarada que eu duvido que você ia recusar. E se você tá pensando que ia desconfiar na hora de um sósia que acabou de sair de um portal, calma aí, né? O cara é literalmente você, com a mesma vida, a mesma memória, até o jeito de coçar a cabeça é igual. E ele sugeriu trocar de mundo por só 15 minutos. Então toda essa simetria desarma qualquer alarme. Parece só uma situação reversível, controlada, quase um passeio turístico na sua própria vida alternativa. E vamos combinar, não é um estranho. É tipo aquele meme do Spider-Man. Você praticamente tá fechando um acordo com você mesmo. Então quem é que ia ter medo de si próprio? Se bem que tem uns de vocês aí nos comentários que assustam até o capeta, né? Só tem um pequeno detalhe. A troca é nos dois sentidos ao mesmo tempo. Você entra no mundo dele e ele entra no seu, ao mesmo tempo. Lá ele. Mas brincadeiras à parte, essa aqui não é uma visita guiada. É praticamente uma porta giratória. Você atravessa pro lado do cara e o cara também. E fazendo isso, você precisa torcer pro cara realmente ser igual a você. Não só na aparência, e sim no caráter. Do lado de lá, no comecinho, tudo parece igual. Você reconhece a casa, a sua sala e a sua esposa. Só que aí as coisas começam a ficar meio estranhas. A Marta daquele mundo tá bebendo bem confortável com dois caras esquisitos e te chama numa boa pra participar de um ritual macabro entre os quatro. Aí do lado de fora, um dirigível com uma cruz invertida solta um cântico no céu. E você, coitado, acha que é só uma cultura meio esquisita, quando na real já tá com os dois pés enfiados na bosta. Então a sua última aposta é levantar aquela máxima de que o cameraman nunca morre e gravar a porra toda. E se você acha que é só observar de longe e registrar tudo pianinho, é justamente a câmera que te ferra. No instante que você levanta o aparelho, os rostos dos caras começam a brilhar. Aí na mesma hora eles viram os ganados de Resident Evil e sacam que tem um forasteiro ali, um intruso no meio deles. E é aí que o filho chora e a mãe não vê, porque a coisa fica bizarra de verdade. Sabe a desgraça do mandíbula que tem no Resident Evil 4? Aquele que tem aquela cabeça que te engole? Bom, a cabeça aqui tá em outro lugar, se é que vocês me entendem. Porque esses seres puxam uma ferramenta, no mínimo monstruosa, de dentro da roupa e acabam te cercando. E é aí que você entende que é isso que aquele mundo esconde, debaixo da cara de pessoas que pareciam comuns. Todo mundo ali tem um monstrinho desse no meio das pernas. Não é só esses dois caras não. O problema é que você descobre esse detalhe tarde demais. E a essa altura, já tá completamente ferrado. E agora você deve estar se perguntando, por que cargas d'água existe um outro você no mundo desse? E tem uma explicação pra isso, galera. Teórica pelo menos, né? Mas em 1957, um físico chamado Hugh Everett soltou a ideia dos muitos mundos, que funciona mais ou menos assim. Toda vez que o universo pode dar dois resultados, ele se parte em dois, um para cada possibilidade. Se todo resultado existe em algum lugar, então um deles, por estatística pura, é um inferno demoníaco. É a mesma teoria que o Mr. Door solta lá no Alan Wake 2, que existe um monte de mundo lado a lado, uns por cima dos outros, e alguns até dentro dos outros. A diferença aqui é que o seu vizinho de mundo é um monstro com a sua cara. Mas voltando pro inferno, você consegue escapar dos caras, se livra da Marta paralela dentro da casa dela e corre de volta pro portal. Mas lembra da porta que abria pros dois lados? Enquanto você corria feito doido lá, o sósia demoníaco passou esses 15 minutos bem à vontade no seu mundo. E o desgraçado foi pra única pessoa que ia abrir a porta pra ele sem perguntar nada, a sua esposa de verdade. Então você atravessa desesperado o portal de volta pro seu mundo. E na passagem, o sósia todo ensanguentado pula em cima de você, fazendo você se machucar e sangrar. Só que o monstro recua pro lado de lá. O problema é que o cara se ferra também, porque quem tava esperando ele do lado de lá era a Marta paralela, que finaliza o próprio sósia com aquele órgão monstruoso que ela escondia. Ou seja, naquela dimensão todo mundo é predador, até a dona de casa, e você fica ali caído no seu mundo, sangrando e gritando pela sua Marta. E se você acha que iria sair só com um machucadinho gritando pela esposa, achou errado, porque esse portal maldito transformou a única prova de quem você é, o seu rosto, em uma prova contra você. Pensa comigo, durante aqueles 15 minutos, a cópia esteve ali no seu lugar, com a sua esposa. Pelo que dá pra entender, o sósia simplesmente traumatizou 2 gerações dessa mulher, e agora ela vê você chegar coberto de sangue com a mesma cara do maldito que fez sei lá o que com ela. A coitada não tem ideia de que você foi burro o suficiente pra fazer essa troca idiota. Então ela entra em choque, pega a faca e crava em você, com a certeza de que acabou de finalizar o monstro que tava ali agora há pouco. E é aí que você se ferra, porque você encarou um mundo demoníaco, fugiu dos seres com o poder do cameraman, se livrou da cópia e ainda atravessou de volta pra casa. Fez tudo o que dava pra fazer, e mesmo assim bateu as botas, na mão da única pessoa que devia te salvar, por conta que o seu sósia era um desgraçado, e você não cogitou pensar nisso. Então pense 2 vezes antes de conversar e fechar um acordo, porque as aparências enganam.
Imagina que você está numa viagem de fim de semana, acampando com a sua família numa montanha famosa dos Estados Unidos. Você filma tudo o tempo todo, e é só por isso que essa história inteira existe. Então tudo tá tranquilo, vocês montam a barraca, acendem a fogueira para comer os marshmallows, só que ninguém ali sabia da fama desse lugar. O grande problema aqui é que na Brown Mountain, que fica na Carolina do Norte, acontece um fenômeno real, as tais luzes da montanha Brown. Desde 1913, tem gente jurando que você vê uma luz estranha pairando no céu, e o assunto é tão antigo que o Serviço Geológico americano foi investigar 2 vezes e cravou que era farol de trem ou de carro distante na neblina, além de queimadas no mato. Décadas depois, eles botaram uma câmera de visão noturna, filmando 6.300 horas, e não acharam nada que não desse pra explicar. Ou seja, é o mistério mais já resolvido do mundo. E é exatamente esse reflexo de bater o olho na luz e pensar que deve ser só um farol que vai te ferrar aqui. E se você tá pensando que ia acender um alerta aí na sua cabecinha, na primeira luz estranha no céu, esquece. Você ia fazer igualzinho essa galera aqui. Na primeira noite, vocês veem 3 luzes paradas que de repente disparam e somem. Você acorda todo mundo, e no susto até falam que era um OVNI. Mas em vez de sair gravando e fazendo showzinho igual o pessoal aí, você vê que era 3 da matina. E como acha que não vale a pena a dor de cabeça de postar na internet uma coisa dessas, você só volta a dormir. E apesar de parecer a coisa mais inteligente de se fazer, aqui não vai valer muito a pena não. Aí no outro dia, todo mundo age como se nada tivesse acontecido. Mas quando o GPS manda sair da estrada principal, mandando pegar aquele famoso atalho, vocês acham estranho, mas obedecem. Porque confiar nesse treco é o que a gente faz todo santo dia, né? Aí a viagem começa a azedar. O GPS que você deve ter comprado do perigo e te tirou do caminho certo, agora entra num loop recalculando a rota sozinho. E como toda desgraça é pouco, começa a chover, cai uma neblina que não deixa você enxergar porra nenhuma, e a estrada de terra vira sua curva e descida. Já são mais de 35 km nesse breu, e a gasolina já tá piscando no vermelho. Aí alguma coisa bate no carro no escuro, dando um cagaço em todo mundo. Depois disso, vocês chegam num túnel entupido de carro parado, vários com a porta aberta e as bagagens espalhadas pelo chão. Agora, se você acha que num túnel cheio de carro abandonado era o lugar perfeito para tirar a gasolina de um e seguir, muita gente pensaria assim, e ia se ferrar bonito. Porque quando você olha de perto, os cintos de segurança estão arrancados, tem viatura da polícia e ambulância largados ali no meio. Aquilo ali não é um engarrafamento, é um cemitério de coitados que foram arrancados para fora dali, do mesmo jeito que vai acontecer com você. E mesmo vendo tudo isso, vocês entram a pé para procurar uma saída, porque a sua cabeça insiste em achar que aquilo foi um acidente feio que aconteceu. O problema é que vem uma emboscada. E o seu pai é o primeiro a ser levado pelos aliens. Aí vocês correm para a única casa que tinham visto na estrada, a cabana de um morador que viveu a vida inteira ali, e jura nunca ter visto algo parecido. Esse cara conta que 1.200 índios Cherokee já tinham sumido naquela mesma montanha, muito antes de vocês. O pior é que tem uma coisa que acontece o tempo todo. A sua câmera dá um chiado, um glitch, toda vez que essas coisas chegam perto, e quando a imagem falha, é sinal de que eles já estão do lado. Você pode até pensar em se trancar e revidar com o que tiver na mão. E o dono da casa tá armado, ele conhece o terreno. O cara até acerta um tiro nessas criaturas, mas não derruba nenhuma. E barricar a porta e janela segura só até a hora em que eles decidem entrar. E o perímetro de fio com lata que vocês montam para escutar qualquer coisa cruzando o quintal apita de madrugada. Só que era um alarme falso, e era apenas o cachorro. Mas com certeza a essa altura, você já lembraria de a coisa na hora. E esse cachorro com certeza ia te deixar cagado pro resto da noite. Aí a sua última esperança vai embora. Quer pedir ajuda. A cabana não tem telefone, o celular não tá pegando, e vocês mexem num rádio velho e ninguém responde. E o próprio morador crava que quem viesse socorrer só ia entrar na lista dos que sumiram também. E é bem isso que acontece com o irmão do cara. Ele era a ajuda que vocês esperavam. Só que o maluco some de dentro de uma caminhonete trancada. E algo parecido já aconteceu por essas bandas tupiniquins. Foi o caso Colares em Pará, em 77, quando umas luzes começaram a descer de madrugada e queimar quem tava dormindo, o tal do chupa-chupa. E sim, eu acho que esse nome aí é meio estranho também. Mas a própria Força Aérea montou uma operação e ficou meses na ilha, e mesmo assim não conseguiu impedir os ataques. O povo teve que largar tudo e ir embora. E mesmo dentro da casa, a coleta só avança. Você até falou que ia ficar de vigia, afinal, você assiste o canal, né? Mas acabou dormindo no meio da noite. E o resto da galera também comete o mesmo erro de dormir. Então agora, tá geral apagado ao mesmo tempo. E no meio da noite, uma luz toma a cabana inteira. A sua mãe abre a porta, achando que ia ajudar em alguma coisa. Vai ver, ela achou que era Jesus voltando. Só que ela dá de cara com uma criatura parada lá fora, esperando pacientemente. Aí um dos seus irmãos enfia todo mundo no porão e fica para segurar a barra. Mas o coitado some na luz gritando, igual o seu pai. O problema é que essas luzes malditas não param de voltar. Então o morador manda quem sobrou correr pro celeiro, enquanto ele fica atrás tentando distrair as criaturas. Vocês três mal chegam lá, e a nave desce e fica pairando bem na cabeça de vocês, pronta pra levar geral. Ela tá tão em cima que até parece que vai arrancar o celeiro inteiro do chão. E aí, sem explicação nenhuma,
ela simplesmente vai embora. E o cara da casa que tinha ficado sozinho para distrair os ETs, ainda volta vivo depois de cruzar com essas coisas. Só que na hora de pôr o pé pra fora, ele e a sua mãe são puxados para a nave bem na hora, e sobram só você e a sua irmã. E mesmo assim, quando você se perde no mato e dá de cara com um desses seres atrás de uma pedra, a sua irmã aparece bem na hora pra te arrancar dali. E se você jura que chegar numa estrada e encontrar uma viatura é o fim do pesadelo, bom, você e a sua irmã andam a noite inteira, amanhece, e quando finalmente acham a estrada, é exatamente a saída da desgraça do túnel onde tudo começou. Então o círculo se fechou, né galera? Mas aí surge uma viatura, vocês correm aliviados, achando que conseguiram escapar, e finalmente estão a salvos. E enquanto o policial pega o rádio para pedir reforço, ele é puxado pra cima no meio da frase, com vocês dois juntos. Aí a câmera é jogada lá de cima e despenca de volta na terra, e é apenas a fita que sobra. O caso oficial fala que 27 sumiram só nesse episódio. Além disso, tem aqueles 1.200 Cherokee que já tinham desaparecido muito tempo antes. E cerca de um ano depois, os aliens começam a devolver algumas pessoas, todas em choque, sem conseguir contar o que viram. E no fim não tinha como escapar, tudo era controlado pelos aliens. Todo ponto onde você achava que dava pra escapar, na verdade só tava atrasando seu destino final, que era ir pra nave. E o pior de tudo é que se você for devolvido, não vai ter ideia do que fizeram com você. Isso se voltar, né? Imagina que você tá indo passar um fim de semana numa cabana isolada no meio do mato, lá no Texas, com o seu irmão e mais 3 amigos. A cabana é do seu tio, e o cara já tinha proibido todo mundo de pôr o pé lá. Mas vocês são jovens, e jovens só pensam numa coisa. E não é isso que você tá pensando, seu mente suja, e sim ser do contra. Então você rouba a chave da cabana e não avisa uma única pessoa pra onde tá indo. E aqui é outra situação que vai testar quanta armadura um cameraman tem, porque você é o único cara que filma tudo, com câmera na mão e GoPro pra todo lado. É aquele cara que não deixa nem os outros usarem o banheiro em paz. E no caminho vocês param numa banca de beira de estrada e enchem o carro de fogos de artifício, daqueles bem barulhentos. Agora já tá de noite e vocês estão naquela estrada de chão com mato para todo lado e sem nenhuma iluminação. E o carro bate com tudo em alguma coisa grande no meio da pista. Vocês descem, olham em volta no escuro, não acham nada e voltam pro carro. O problema é que agora, vocês acabaram de assinar um contrato direto com o Vascão, só que ninguém sabe disso ainda. E se você tá pensando que bater num bicho na estrada à noite, não achar nada e seguir a viagem ao normal, é aqui que mora a primeira cagada, porque eles têm a filmagem, e quando rebobinam a câmera, dá pra ver claramente que aquilo não era um cervo comum, era um vulto enorme, em pé, andando que nem gente. E mesmo vendo isso na tela, o grupo decide que não foi nada demais e cagou pro acontecido. Chegando lá, a cabana tá abandonada e virada num chiqueiro, parece que um tornado passou por dentro. E o pior nem é a bagunça, é que o seu tio já tinha soltado que viu alguma coisa rondando aquela mata. Aí você, fiel ao posto de cameraman, monta as câmeras para gravar qualquer movimento em volta da casa, e não demora para pintar coisa estranha, tipo uma pegada gigante na lama, uns uivos no escuro e um vulto enorme passando no meio das folhagens, bem na hora em que a câmera estava ligada. E você já deve estar imaginando o tamanho da desgraça que vem por aí. Mas deixa eu te explicar de onde vem essa lenda do pé grande, porque ela nasceu literalmente de uma fita. Em 1967, o Roger Patterson e o Bob Gimlin filmaram em Bluff Creek, na Califórnia, aquele vídeo famoso da criatura peluda andando, o tal Frame 352. A imagem é mais reproduzida do mito até hoje, uns segundos que ninguém nunca provou que eram falsos. Para muita gente, essa fita provou pro mundo que o bicho existe. E é exatamente o que as câmeras do grupo vão fazer, gravar tudo em alta definição e não salvar ninguém, porque o pé grande daqui não tá afim de desfilar pra câmera. E se você tava pensando que dava pra simplesmente não provocar, ou quem sabe fazer um contato amigável, é aqui que vem a segunda cagada, porque depois de já ter visto o vulto na câmera e ouvido aqueles uivos, você, um ser iluminado com muita inteligência, sai gritando pro mato essas coisas aí. Oh shit, what the f is that? What the hell was that? Eu nem preciso dizer que geralmente esse é o tipo de coisa que você não grita quando suspeita que tem alguém no mato. Se for um bicho, ele vai cagar pra você, ou você vai chamar a atenção dele, né? E se for um humano com más intenções, ele vai saber que você é um imbecil. Mas resumindo, você tá tratando um predador territorial gigante como se fosse um encontro exótico, um conteúdo legal pro vídeo. Bom, vai ser legal pra quem assistir, né? E como a câmera não pegou nada bem nítido, então não tinha perigo de verdade ali. Só que pra um bicho que caça pelo som, você tá parecendo um posto de coleta do iFood. E aí a coisa fede de vez. A criatura para de rondar e parte pra cima. Ela sobe na varanda e esmurra a porta testando cada entrada, e logo em seguida ela vai no carro de vocês e bagaça ele todo, ferrando a única forma de dar no pé dali. E o bicho até parece mais inteligente que o grupo, porque ele dá um jeito de cortar a luz e deixar tudo no escuro. Agora vocês estão presos numa casa no meio do mato, com as cuecas pesadas e aquilo do lado de fora doido pra entrar.
E se você tá pensando em pegar uma bike e ir buscar ajuda, já que tinham duas na cabana, o seu irmão tenta exatamente isso e sai pedalando com tudo, como se a vida dele dependesse disso. E bom, depende mesmo, né? Só que esse bicho corre mais que um idiota pedalando. Ele acompanha a bicicleta sem esforço e alcança o cara no meio do caminho. Ele ainda tenta ligar pro tio pedindo socorro antes de ser pego, mas no meio daquela floresta não adianta de nada. E lembra que vocês não avisaram ninguém pra onde iam? Então, a chance de ter um resgate é mínima, muito menos uma busca. E sinceramente, nem faria diferença, porque até alguém chegar nesse fim de mundo, você já teria virado paçoca na mão do pé grande. Então essa bikezinha aí só serviu pro bicho aquecer. E se a ideia é trancar tudo e revidar, esquece. O grupo barra as portas e janelas com móveis, e já tinham achado uma espingarda velha no porão. Então de mãos vazias eles não estavam. Só que não adianta, porque a criatura alcança uma das garotas por uma porta, e por mais que tentem puxar ela de volta, a criatura finaliza ela ali mesmo. Aí o grupo foge pro porão, mas como eles não calam a boca, o bicho acha eles facilmente. Então o Todd dispara contra o pé grande, só que o tiro só afasta o bicho por um tempo. E quando enfim eles resolvem ir embora a pé pela mata, o choque de realidade vem forte. Você tá dentro do quintal desse bicho, que conhece cada trilha e cada atalho, enquanto você não conhece porra nenhuma. É tipo Sons of the Forest, onde você cai num mato cheio de bicho, e descobre que o intruso ali é você. No caminho, eles ainda acham um Matt jogado dentro de uma espécie de ninho, com as pernas quebradas. Aí nesse momento, a criatura volta, e o Brian dispara de novo, e até parece acertar. Só que é aí que essa velharia cobra o preço, porque a pólvora ficou toda cagada com o tempo, e a bala prende no cano. E aí, meus amigos, a sua única defesa foi pro espaço, bem na hora em que a sua vida depende dela. E agora você tá pensando em fazer um sinal de fumaça, rezar, ou tentar chamar ajuda de qualquer jeito que for. Vamos combinar, né? A essa altura não tem muito o que fazer. Talvez rezar por uma morte rápida é a única opção mesmo. Isso porque o grupo fica encurralado num trailer abandonado. Aí eles lembram dos fogos de artifício que compraram no começo, e decidem que é uma boa ideia soltar tudo pro alto pra chamar o tio, mesmo com alguém avisando que é burrice, e que de dia aquilo não serve pra muita coisa. O problema é que o barulho deixou o bicho puto, e ele vem que nem um trator na sua direção, e pega o Todd na hora. Então a ideia genial, que era a salvação, virou uma seta gigante apontando onde você está. E ainda por cima, o pé grande empurra o trailer ladeira abaixo com eles dentro. Você até sobrevive à queda do trailer, mas como eu falei, a criatura não tá nem um pouco feliz, e ela continua te perseguindo. Aí você despenca de outro barranco, e tenta o último truque do manual, se fingir de morto. É claro que essa idiotice não cola, o bicho te arrasta pra um descampado, e quando você abre os olhos, os corpos dos seus amigos estão todos lá, e bem perto numa vala, tem um filhote de pé grande morto. Aí finalmente cai a sua ficha, foi nele que vocês bateram na estrada. A criatura não tava te caçando à toa, ela queria se vingar. E com razão, né? Aí quando parece que você vai pra vala, o seu tio surge de rifle tentando salvar o seu bumbum. E eu nem preciso dizer que essa sorte você não teria, né? E digamos que o seu tio também não tem muita sorte, porque logo o pé grande chumbreca ali na porrada também. Aí sobra você, sozinho. E a única coisa que funciona é largar a arma e se entregar. Aí o bicho te encara e vai embora. Aqui você não venceu e nem foi mais esperto. Só tá vivo porque a coisa escolheu te poupar. E isso é pura sorte. Ou melhor dizendo, a máxima de que o cameraman nunca morre deu certo uma vez, mas eu já acho que esse bicho aí parou só porque ficou cansado mesmo. Então a lição aqui é prestar atenção no caminho quando estiver dirigindo. Imagina você indo pro meio da selva da Indonésia pra gravar um documentário sobre um culto religioso. Óbvio que você é o cara da câmera do grupo e tá com mais 3 colegas. E o plano é bem idiota, mas simples. Entrevistar o líder de um culto, mostrar como aquela gente vive e voltar pra casa com um material bom. Só que o líder, que os seguidores chamam de pai, não queria deixar ninguém de fora filmar nada lá dentro. Aí vocês fizeram o que todo jornalista faz. Insistiram, prometeram mostrar a verdade sem viés, só deram espaço pra ele falar. E aí o cara deixou. O problema é que aqui é tipo Far Cry 5, onde você chega num fim de mundo pra dar voz de prisão no líder de um culto apocalíptico, também chamado de pai. E é justo a sua chegada que acende o barril de pólvora. A diferença aqui é que você só tem uma câmera. E se você tá achando que entrar ali com uma câmera na mão e um crachá de imprensa te deixa numa boa, só observando a merda rolar, esquece. Porque quem manda no que a sua câmera pode mostrar é o pai. Ele decide o que pode e o que não pode ser filmado, cômodo por cômodo. E pra fechar, o culto tem as próprias câmeras de segurança, apontadas pra você o tempo todo. Ou seja, você achou que ia documentar
daquela gente, mas parece que eles têm outros planos. Chegando no complexo, que é claro que fica no meio do mato, quem recebe vocês é uma das esposas do pai e a criançada. E já dá pra sentir que tem coisa errada. Tem símbolo esquisito pendurado na parede, rabiscado no chão, criança cantando em coro com aquela cara de quem não dorme faz dias, e um clima pesado que não combina nada com aquele papo de paraíso. Só que vocês são jornalistas atrás de uma boa história. Então, em vez de perceber que alguma coisa de errado não estava certo, vocês só acham que é um lugar meio excêntrico, e que obviamente vai render ibope. Então bora ligar a câmera e seguir em frente. Só que tem um probleminha, galera. Sabe aquela sexta-feira no trabalho, onde tudo dá errado, e você só quer terminar logo o trampo pra ir pra casa aproveitar o final de semana, só que pra todo lado que você olha tem um incêndio? Bom, imagina essa sexta-feira aí. Imaginou? Essa aqui é milhares de vezes pior, tipo um pré-apocalipse. É mais ou menos isso que o pai preparou aqui. O Venom já tava sendo separado, a saída já tava trancada por dentro, e a única peça que faltava era alguém de fora para registrar tudo. E se você acha que dava pra ouvir o papo e dar no pé quando ficasse estranho, esquece, porque o pai te conta o plano na maior tranquilidade, que é tudo literal, que ele guarda uma chave, que esperou a vida inteira por esse dia. E como você é um jornalista raiz, você sai anotando aquilo achando que é uma fala perfeita pro seu documentário. Só que o cara te avisou na cara dura o que ia acontecer, e você ouviu achando que era só um papinho de fanático. A essa altura, o grupo já tá espalhado pelo complexo. A Lena, que é a grávida do grupo, passa mal e some no meio da multidão. Ela foi levada pelas mulheres do culto. Aí você vai atrás, e te enrolam dizendo que é um problema técnico, que já já ela volta. Só que enquanto isso, o seu colega o Malik vai sozinho buscar o carro. E aqui passa um detalhe que ninguém devia saber. O filho que a Lena carrega é seu, e vocês se separam bem na hora errada, no pior lugar possível. E se você tá achando que ia sacar o perigo a tempo de tirar todo mundo ali, bom, não é bem assim que as coisas funcionam. Porque procurando a Lena, você acha uma mulher caída num quarto, com o ventre aberto. Só tem um problema, ela não tá morta. E em vez de entender aquilo como spoiler do que vão fazer com a Lena, você continua filmando. Afinal, você tem um documentário pra fazer e muita fralda pra comprar. Mas é aí que os sinos tocam, porque chegou a hora. E na mesma batida, o complexo inteiro faz o que estava ensaiado. Os seguidores fazem fila, pegam um cálice e bebem um biricutico do mal. Todo mundo junto, sorrindo, no comando do pai. E ninguém ali tá desesperado. Pelo contrário, galera. Esse povo doido tava esperando a hora disso. Tipo quando você ficava ansioso pra tocar o sinal da escola e ir pra casa. E se você tá pensando em pegar uma arma e revidar no meio dessa loucura, essa aí não cola. O pai cravou um estilete na garganta do coitado do Johnny antes do cara entender que ia bater as botas. O Malik até conseguiu pôr a mão numa espingarda e lutou de verdade, mas mesmo armado ele levou um tiro e caiu. Agora você tá no meio de um culto de fanáticos armados, num lugar que eles conhecem de olho fechado, e você tá mais perdido que cego em tiroteio. A sua arma praticamente não serve pra muita coisa, afinal essa galera já tá querendo deslogar do servidor. O máximo que você vai fazer é encurtar o ritual deles. E se você acha que dava pra salvar pelo menos a Lena, esquece. As mesmas mulheres que te receberam na porta são as que arrastaram ela pro centro do ritual. Você corre pra cima delas pra tirar a Lena dali, mas o herói que entra correndo pra salvar a mocinha já estava escrito no roteiro deles, porque você já é parte do plano. Aí tudo desanda de uma vez. O pai se explode no meio do salão, dizendo que está consumado. Aí você alcança a Madame, a mulher que comandava as outras, e finaliza ela com uma barra de ferro no chão. E quando você vira pra Lena, já é tarde demais. Do ventre dela sai um capiroto, que não devia caber num corpo humano. A ameaça escalou pra algo totalmente bizarro, e você tá ali só com uma barra torta na mão. Aí vendo essa desgraça na sua frente, você corre pelo complexo, enquanto o Johnny e o Malik, que já tinham batido as botas, levantam e vêm atrás de você. Por puro milagre, você alcança o carro, liga e acelera, mas o problema é que o capiroto tá atrás de você. Aí a criatura capota o carro como se fosse um brinquedo, e no fim não tinha pra onde você correr, porque você fazia parte de todo aquele plano maluco. E é aqui que a fita termina do pior jeito possível. Você acorda de cabeça pra baixo, preso no cinto, sangrando, e a última coisa que a sua câmera registra é a criatura subindo no carro, te encarando e chamando você de papai. Aqui você só sobreviveu pra ser pai do capeta que nasceu de tudo aquilo, e provavelmente você deve estar achando aí que vai ser divertido ser pai de um capiroto, mas vendo tudo que esse cara passou até agora, a chance da vida dele só piorar daqui pra frente é bem grande. E galera, pra quem não sabe, eu tenho um grupo no WhatsApp, o Derrotando Ofertas, e sempre vamos avisando lá quando aparece descontos bons de produtos. Lembrando que não é spam, nem aquele monte de link aleatório. A gente filtra e só aposta o que realmente tá com preço legal. E tem de tudo um pouco: eletrônicos, coisa de casa, itens do dia a dia, cupom da Shopee, Mercado Livre e Amazon. E se você pretende comprar alguma coisa nos próximos dias, entra lá antes. Pode ser que o que você quer esteja mais barato. A entrada é grátis, é só clicar no link da descrição ou no QR Code que está aparecendo na tela. Fala galera, vocês acham que conseguiriam sobreviver a alguma dessas fitas amaldiçoadas? E quais outros found footages vocês querem ver aqui no canal? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e pense duas vezes antes de começar a gravar.